bem-vindos ao módulo 3. Continuando, então, é importante ter mecanismos para tornar a comunicação simples e eficiente, né? Então, além das comunicações assíncronas, como telefone, WhatsApp, e-mail, tentar utilizar recursos online, plataformas de trabalho colaborativo, como o Miro e outras plataformas que existem, que simulam posições na empresa, salas de reuniões, né? De vez em quando, né? De tempos em tempos, né? Contactar seus colaboradores para ver se eles estão precisando de algum apoio. O importante é mostrar-se sempre próximo ao colaborador e que ele tenha essa segurança, esse conforto e esse apoio, né? Da liderança, né? Então, esse é o ponto mais importante. Então, uma das ferramentas, né, que existem e que simulam, né, assim, ambientes virtuais como se fosse um ambiente de empresa, é a plataforma Sococo, né? É bem interessante porque ela simula, né, as posições nas mesas de trabalho como se fosse um ambiente, o ambiente do escritório, mas de forma virtual. Então, você pode ver as pessoas alocadas em salas de reuniões, em suas mesas, em suas posições, você pode ter interação entre os times, né? Entre os recursos, entre os colaboradores, é bem interessante. Com o advento da tecnologia também, né? Tem se falado muito na utilização de robôs de telepresença, né? Para apoiar nesse trabalho remoto, né? Por exemplo, nessa época de pandemia, assim, que o contato, né? Deveria se evitar ao máximo, né? Algumas empresas estão apresentando soluções que facilitam, né? Esse tipo de interação, que é bem interessante. E assim, nos países de primeiro mundo, isso principalmente Japão, né? Coreia, isso está sendo bem difundido, né? Então, isso já é meio que normal, né? Nesses países. Outro tipo de recurso que a gente pode usar são o recurso de gravação de reuniões, né? Por exemplo, se tem algumas staff meetings, né? Reuniões de board, executivas, que tenham que ser compartilhadas, é um recurso interessante que você pode gravar e compartilhar com o seu time, né? Os colaboradores que podem ter acesso. Bom, entrando agora no assunto de retrospectivas, né? Então, a equipe deve se reunir regularmente, geralmente acompanhando suas interações, para refletir explicitamente sobre os principais eventos ocorridos desde a reunião anterior, para tornar decisões com o objetivo de remediação e melhoria, né? Aqui o intuito é acompanhar, monitorar e apoiar, né? Então, assim, em conjunto, ações de time colaborativas e sempre construtivas, né? Isso por exemplo, em metodologias ágeis como o Scrum, a gente tem o recurso uma cerimônia que chama Daily, as Daily Meetings, né? São reuniões diárias de 15 minutos, né, para realmente entender com o objetivo da semana, né, o foco no objetivo da semana, quais foram as atividades que foram realizadas no dia anterior que ajudam a atingir esse objetivo, né? Quais são as atividades que o colaborador vai fazer no dia da reunião e se existe algum impeditivo, porque aí no papel do Scrum Master ele vai trabalhar que é o facilitador, né, de todo o processo, trabalhar para realmente mitigar, né, e tirar essas dificuldades, né. Então, isso é muito importante, principalmente em times remotos, para saber realmente exatamente o que está acontecendo, principalmente para os gestores, né. Então, é uma forma de se manter próximo ao time e ter o controle, né, e saber realmente o que está acontecendo, né. Quando na interação presencial é muito simples, você chega e vai até a mesa do seu colaborador, ou chama o seu colaborador rapidinho, ou liga para ele no ramal, né, de forma remota, né, o que acontece é que tem que ter essas reuniões
interativas, participativas, para que todos possam estar alinhados, né? Então, retrospectivas é um exemplo, né? Então, o que foi bom, o que está ruim, né? Quais são as ideias de melhoria, quais são os planos de ação, né? Então, existem vários tipos de ferramentas também que ajudam nessas cerimônias retrospectivas, né? E quem trabalha com framework, estrutura de Scrum, já está acostumado a fazer isso, né? Geralmente a gente faz esse tipo de evento, cerimônia, né, diariamente, ok? O alinhamento dos times. Agora vamos ver um pouquinho de práticas de facilitação, né? Então, a gente tem um checklist, né? Traga café, um copo d'água, verifique se há atualizações do sistema operacional, né? Consulte a apresentação, feche Slack e outros aplicativos de inicialização automática. Escolha e verifique seu fundo virtual. De repente, coloque um fundo que seja mais corporativo, que presente uma sala de reunião, por exemplo, né? Comece como anfitrião, né? Dando boas-vindas ao time, né? De repente, criando um clima mais amistoso, perguntando como foi o dia, a semana, o dia anterior, dando risada, contando uma piada, para tentar realmente tornar o ambiente mais amistoso, né? Iniciar a apresentação e compartilhar a tela e verificar o sinal da internet, né? É sempre bom, a gente recomenda que, se for possível, né, você tenha uma internet fixa, né? Por exemplo, de Wi-Fi, em fibra e outra redundância, né? Se possível, em fibra também, ou também um plano de celular hoje, o 4G funciona muito bem, né? Desde que você não utilize recursos mais básicos, né? Às vezes, quando você utiliza a câmera aberta, fica mais pesado, mas assim, a gente já tem testado bastante as conferências só com som e compartilhamento de telas e funciona muito bem em casos de emergência no 4G, né? Verifique e silencie o microfone quando não estiver falando, para não atrapalhar quem estiver falando, né, com sons externos da reunião. Desligar todos os sons, verificar o status da gravação, começar a dar boas-vindas aos participantes, materiais da reunião devem ser enviados antes da reunião, né, para que todos possam ter acesso, a reunião possa ser mais produtiva, efetiva, né, seja uma reunião de esclarecimentos, dúvidas, próximos passos, e não querer, durante a reunião, querer explicar todos os pontos da apresentação, né? Começar a reunião fazendo com que todos falem, né? Ou seja, atividades para quebrar o gelo. Durante uma reunião deve haver maneira de se comunicar uns com os outros, algum tipo de canal de apoio, né? Tipo um chat, né? Bem usado também. Definar rótulos de reunião, né? Então, reunião diária, reunião de alinhamento, reunião de planejamento, por exemplo, né? Faça uma pausa física pelo menos uma vez por hora, né? Usar visualização sempre que possível para realmente sentir, né? Como estão os seus colaboradores, como está o time, o humor do time, a motivação. Use ferramentas com pesquisas online, né? Tem várias por aí muito boas, gratuitas, inclusive. Use a gamificação para aumentar o engajamento, né? Usar um estacionamento virtual, né? Virtual Parking Lot. Fazer perguntas, selecionar uma pessoa para respondê-las, né? Então, o objetivo é sempre tentar levar todos os participantes da reunião a realmente participarem ativamente, né? Durante a interação. Realmente criar um clima de interação, né? Como se fosse uma reunião presencial, onde todos podem opinar, falar, colocar os seus pontos, né? Se uma ferramenta falhar, tem outra ferramenta para usar, né? Então, é sempre bom, assim, tipo, ter uma ou mais ferramentas, né, homologadas pela organização. Tipo, é o Google Meet, e se falhar, por exemplo, vão usar o Microsoft Teams, ou vice-versa. Ou o Zoom com o Microsoft Teams, né? Manter as apresentações curtas, né? Para não ser uma coisa cansativa. Incentivar a participação de todos na reunião e fazer com que todos contribuam com algo, né? Então, de novo, o objetivo é fazer com que todos consigam
interagir, né? Bom, Virtual Parking Lots, né? Então, capturar perguntas e respostas específicas de apresentações de slides, enquanto cria um público engajado para suas comunicações que leva a transparência de conhecimento e novas dimensões, né? Isso pode ser feito por stickers ou por chat. E aqui falando um pouquinho de um modelo de facilitação que é o The Growth Facilitation Model, né? Ele tem alguns pontos, né? Atenção, energização, informação e operações. Uma metodologia bem interessante, né? Recomendo que vocês depois procurem, né? Saber, conhecer sobre este modelo, né? Ele tem alguns tópicos interessantes, né? Para serem seguidos, né? Que é tipo um roteiro para você poder sempre padronizar, né, as suas interações e com isso você conseguir um maior engajamento, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre princípios de comunicação remota, né? Então, o que você menos gosta nas reuniões online, né? Então, a gente teve um episódio curioso que um jornalista âncora da BBC News até viralizou este vídeo, né? Ele estava online, né? Comentando sobre as principais notícias do dia. E aí, de repente, apareceu a filha dele do nada, começou a brincar, fazer barulho, né? Ele teve que chamar, eu não sei se era a mãe ou quem, a cuidadora da criança, para realmente se retirar. Então é importante ter um ambiente, né, propício para as reuniões, né? Hoje em dia, vários condomínios já prevêem, né, tem até transformado durante esse período de pandemia as salas de interação, jogos, por exemplo, uma parte do salão de festas, quando não é utilizado, em ambientes de home office, né? Exatamente para facilitar, né, a vida dos usuários, né, dos condôminos. Então, etiquetas para comunicação em computadores remotos, apresentar a todos durante a reunião e dar-lhes chance de contribuir, né, dar voz e chance de participação para todo mundo. Não olhar fixamente para o seu telefone enquanto outras pessoas estiverem apresentando, né? Estar presente, né? Não interromper outra pessoa quando elas estiverem falando, ou tente falar por cima delas, né? E aí o importante é, geralmente, as ferramentas de reunião online, geralmente tem recursos como você simular, né? Levantar a mão e tal, chamar pelo chat, né? É bem interessante. Teste toda a tecnologia, inclusive câmera, vídeo, Wi-Fi, compartilhamento de tela antes da reunião, né, para não ter surpresas. Leia a agenda e prepare notas, né? Não trabalhar em outras tarefas, como verificar e-mail durante a reunião virtual, né? Ou seja, é uma reunião, seja objetivo e participe, né? Esteja presente. Desligue as notificações de dispositivos, mensagens, né? Online, certifique que seu celular esteja em silêncio. Certifique se todos os membros da equipe estejam em uma área tranquila, livre de distrações desnecessárias, né? Então, tornar as reuniões mais produtivas e efetivas, né? Com poucas interrupções, é sempre recomendado, é boa prática, reuniões com tempo determinado. Sejam, né, de forma bem curta, meia hora, 45 minutos no máximo, exatamente para que realmente a reunião seja produtiva, né? Recomendações consideradas, exercícios para quebrar o gelo, né? Então, deixar todo mundo falar, perguntar como foi o dia, né? Use vídeo durante as reuniões, câmera ligada, né? Para aí realmente tornar-se mais presente, mais próximo, né? Possuir excelente iluminação, ter um bom microfone, priorizar entre e-mail ou mensagens instantâneas com colegas de trabalho, sempre pontual, né? Sempre a gente recomenda que entre 2, 3 minutos antes, inclusive para testar o ambiente na plataforma. Experimente aprender a usar a ferramenta de comunicação que você usará, né? Para ter agilidade, né? Ter uma rotina no início do dia de teletrabalho, local sossegado para fazer chamadas,
cada pessoa com sua equipe de conexão, né? Uma videoconferência, uma reunião face a face, né? Face to face. É importante essa interação, né? Principalmente equipes que nunca trabalharam em regime de home office, trabalho remoto, né? O início, sempre essa adaptação é sempre mais complexa, né? Comporte-se com respeito, né? E algumas dicas, né? Então, usar a imagem corporativa em apresentações, tamanho de fonte fácil de entender, né? Às vezes, na sua tela, de repente, você tem 2 monitores, o seu monitor é maior, você com letras miúdas consegue enxergar, mas pense sempre, né? No seu ouvinte, né? Seu participante. Cuide do número de itens por slide, né? Não colocar muito conteúdo, tornar cansativa a leitura, né? Cuidado com a linguagem corporal. Terminologia compreensível por todos os participantes, né? Então, sempre fazer uma comunicação de forma clara. Funções em reuniões, né? Então, a gente sempre tem que ter o palestrante, né? O organizador, né? Geralmente quem agenda, né? O apresentador, facilitador, que é quem organiza a reunião, né, durante a execução da reunião, né, e tem um assistente, geralmente quem faz as atas, né. Então, ter sempre uma estrutura aí formal de reunião. Linguagem de sinais para não interromper com a voz, apenas com gestos demonstra que você aprova uma ideia, você gosta de algo que foi relatado, é um longo um tópico seguir em frente, né? Não se escuta de outros, uso de cartões para mostrar, né? É bem interessante tornar sempre essas reuniões bem visuais, né? Bom, e aí a gente vai entrando no tópico de acordos de equipe de trabalho, né? Então, quais são os efeitos selecionados de trabalho remoto, né? Então, só estão selecionados ao desempenho, né, individual no trabalho. Então, o que foi positivo, o que foi neutro, o que foi negativo, né? Quais os efeitos, autonomia, né? Pertencimento, qualidade de vida, produtividade, concentração, colaboração, comunicação, confiança, né? Engajamento, né? Facilidade, saúde, né? Ponto da qualidade de vida, clareza do objetivo, clareza do papel, né? É importante, né, que todos esses pontos sejam avaliados, né, para que o gestor, né, consiga identificar os pontos de melhoria, para criar um plano de ação, né, e para fortalecer os pontos que são positivos, né, que aí isso sempre traz benefícios tanto para os colaboradores, como para o gestor, como para a empresa, né, como um todo, né. Que componentes de contrato de trabalho de uma equipe remota deve ficar claro, né? Quais são os benefícios de criar um acordo de trabalho em equipe remota, né? Então tem que se ter assim um aditivo no contrato de trabalho prevendo, né, esse cenário de trabalho remoto, né? Acordos de equipe de teletrabalho, né? O Team Canvas é um modelo de negócio do Canvas para trabalho em equipe, né? Então, é uma ferramenta gratuita para que líderes, facilitadores e consultores organizem reuniões de alinhamento de equipes e reúnam os integrantes ou conflitos, construam uma cultura produtiva com rapidez, né? É bem interessante esse modelo, porque realmente ele abrange, né, todas as perspectivas, né, do time, né? Bom, essa ferramenta, né, um quadro de delegação, fala dos 7 níveis de delegação, né, que é o Delegation Poker. Isso é uma técnica utilizada no, no Framework Management 3.0, que também faz muito sentido, né? Todas esses frameworks de metodologias ágeis, né, eles se complementam, né? Então, o Scrum com OKR, com Management 3.0. Né? O princípio do Management 3.0 é criar uma estrutura que coloque, né, o trabalho em equipe, a colaboração, engajamento e comprometimento do time
em prol dos objetivos corporativos, de forma mais leve, né? Tornando a vida mais feliz. Então, esse é o objetivo do Management 3.0, né? E tem muitas empresas que estão utilizando ele com muito sucesso, né? Integrando com os outros frameworks das metodologias ágeis, como o Scrum, né? Então, é bem interessante, né? Ele tem técnicas bem interessantes, né? Para quem quer seguir nessa área de gestão, recomendo, né? Eu sou instrutor de Management 3.0 também, e é um framework bem interessante, né? E realmente o foco, né, são as pessoas, né? Então, não adianta você ter só metas, cobranças, se você não tem o time, né, engajado, motivado, né? Acaba não atingindo, né, os objetivos e as metas, né? Um time engajado, comprometido, feliz com o que faz, com as suas atividades, sendo reconhecido, ele vai produzir muito mais. Acordos de equipe de trabalho, né? Então, ter clareza nos acordos, o que são acordos, não acordos, né? Por exemplo, início das atividades, final das atividades, né? Os pontos de também para desestressar, né? Um café virtual. Geralmente na empresa, por exemplo, a gente adotou fazer toda sexta-feira um happy hour virtual, né? Então, sexta-feira às 17 horas, né? A gente tem um evento onde a gente reúne o time, né, para falar besteira, dar risada, né? Tem também na sexta-feira, na sexta-feira, a gente substitui as deles, por exemplo, por sextou. Então é meia hora de bate-papo só de besteira, né, dando risada, então, para realmente descontrair, quebrar um pouco essa seriedade, né? Essa pressão do dia a dia, né? Sempre versão beta, divulgado, mantenha simples, fusos horários, tempos de resposta, né? Então, tempo de resposta para um e-mail, para uma mensagem, né? De repente o colaborador lá tá escovando os dentes, por exemplo, né? Tem que ter esse acordo de tempo de resposta em cada canal, né? Então, por e-mail em até meia hora, né? Em mensagens instantâneas até 10 minutos, né? E assim vai. Dias especiais para o país, né? Ter um calendário, uma agenda, dias de folga, fazer uma escala, né? Todo início de mês, ter agendas fixas para reuniões, eventos, né? Fortalecer a comunicação, seja por qual canal for, né? Sempre estar interagindo com o time, mesmo que não seja uma reunião formal agendada, né? Ao longo do dia, né? Chama o seu colaborador, vê se ele está precisando de alguma coisa, né? Qualidade exigida do home office, né? Tem empresas que até estão, né, tentando levar o maior conforto possível para os seus colaboradores. Então, assim, às vezes a pessoa não tem uma cadeira confortável, né? Não tem um computador, né? Não tem acesso à internet, então, ou a empresa banca, ou ela paga uma parte, né? Então, são todos esses tipos de benefícios, né? Que ajudam o colaborador a ingressar e a se engajar, né, nesse tipo de ação de trabalho, né? E algumas responsabilidades, né? Facilite reuniões semanais da equipe, programa revisões periódicas dos contratos de equipamento, né? Certifique-se que os processos da equipe sejam documentados, então tenha sempre uma ata para registrar, né? Para também acompanhar o que está sendo feito em cada projeto. Facilite retrospectivas com foco em como podemos melhorar como equipe, então nunca buscar um culpado, e sim solução conjunta com o time, né? Facilitar a incorporação de experiência de membros da equipe, né? Manter os sistemas de suporte divulgados, atualizados, operacionais, principalmente no início, assim, né? O helpdesk tem que estar bem disponível, né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né? Conectar numa VPN, por exemplo, no ambiente, né, da plataforma das empresas, né? Tarefas gerais da administração de negócios, né? E aí liderar o processo de recrutamento de novos membros da equipe, né? Então, algumas responsabilidades aí do gerente de escritório remoto, né? Então, o gestor de equipes aí, ele tem que estar sempre preocupado com esses pontos, né? No mínimo.
Bom, você também deve fazer acordos ou trabalho remoto com seus parentes, pessoas com quem vive, né? Sim, isso é importante, né? Então, estabelecer, por exemplo, principalmente se você trabalha no seu ambiente residencial, né? Ter uma sala, se você tem criança pequena, né? Criar regras mesmo. Olha, das 9 ao meio-dia, das 13 às 17, né? Não quero ser, não posso ser interrompido, estou trabalhando, né? Isso precisa ficar claro para todos os membros da família, porque às vezes as crianças acham que você está lá, está disponível, né? Ah, então, né? Vamos brincar, vamos fazer lição junto. Não. Trabalho remoto exige, né? Disciplina, organização, né? Determinação também, né? E aí o objetivo é que você aproveite o melhor possível o seu tempo, porque você não vai ter estresse, né? E economia, você vai ter economia de tempo nos deslocamentos que você normalmente faria para ir para um escritório, por exemplo, né? E tornar a sua rotina diária mais eficiente, né? Otimizar o seu tempo de forma que você consiga ter uma qualidade de vida, você consiga realmente aproveitar, né, os momentos com a sua família que não são em horário de expediente, né? Então, você consegue, com isso, se você conseguir se organizar, tiver determinação, disciplina, você vai ver que você vai melhorar muito a qualidade de vida, né? Um exemplo do Canvas aí de trabalho remoto, né? Então, recomendo que vocês acessem, né?